Aliens existem? Aliens. Se tu gosta de teorias da conspiração, é meio que obrigatório esbarrar no tópico de extraterrestres e OVNIs. Mas, recentemente, essa ideia passou pela minha cabeça por uns motivos não muito bons. Não sei se vocês chegaram a perceber, mas do nada os governos começaram uma pira com alienígenas. É o Depois eu falo da Palantir. Pentágono falando de alien, é o Vaticano Provavelmente ele vai tratar do tema... Aliens são um psyop pra você, para o público desviar a atenção de qualquer evento minimamente importante. Eu acho que o exemplo mais bobo, mais bobo e óbvio, e recente inclusive, é o Trump sacando o assunto, o assunto ET, durante o backlash que ele estava sofrendo de republicanos, de direitistas, por conta dos Epstein Files. Mas, não, eu vou soltar... O J.D. Vance também. Não, vamos soltar os arquivos dos aliens aqui. Tipo, brother, vai tomar seu filho da... Seu bosta. Ô, mano, eu confiei no plano, né? Eu confiei no plano. Eu confiei. Vocês confiaram no plano. Mas, vamos lá. Confiar no plano do Brasil é entretenimento só. Só entretenimento. Resenha. Pô, que é isso? Resenha. Tá ligado? Agora, dito isso, the plan has failed us. Porém, o plano não nos afeta. É isso. The Golden Age não nos afeta. Então, o Trump tá um desastre. O governo Trump 2 é um desastre. É um desastre. Mas eu confio no plano. Confio no plano. O fim da ordem liberal. Cara, isso daí ainda tá em andamento, mas o governo dele é um desastre. Que eu pariu, hein? Eita. falando sobre vida extraterrestre, as redes sociais inundadas de notícias sobre ET, e tudo isso de uma maneira bem estranha. Ok, eu sei que de um tempo pra cá muita gente começou a ser introduzida nesse meio, mas esse fluxo de conspirações sobre aliens parece muito inorgânico, especialmente quando o principal propagador dessas ideias é o governo. Então, eu decidi me aprofundar nessa ideia. É psyop. E apresentar pra vocês o que eu acho que pode ser a maior psyop da história, se eu estiver certo. Essa é a Agenda Alien. Não, pra mim, eu acho que o fim do plano foi realmente o fim do plano, de forma definitiva, foi a briga de Washington com o Vaticano. Que porra é essa? Logo em seguida, não só o Trump ele brigou com o Vaticano, como ele postou aquela foto satânica dele. Como ele, aparecendo como ele, como Jesus Cristo, tipo, brother... Que pare, tudo isso pra beijar muro? Tudo isso pra morrer por Israel? Tudo isso pra entrar em uma guerra por Israel? É sério? É sério? Vá pra pariu, não. Aquilo dali pra mim é... Sabe? Não que se importe, claro, vamos lá. Dado a nossa devida insignificância nessa história, somos brasileirinhos, afinal de contas, maior parte do 95% do chat e do público do YouTube mora no Brasil, sabe? É só entretenimento. Dito isso, né? Eu só deixei de confiar deixei de confiar no plano. Que era legal, né? Era legal confiar no plano. Aliás, Yosef, corta. Yosef, volta daqui. Primeiro, vamos pra pergunta principal, né? Aliens existem? Bom, ninguém sabe. Eu acho que sim. Faz sentido. Faz sentido existir. Mandou R$10. Olha, Malabre. Aliens são demônios, vejam as pinturas de Aleister Crowley. Essa tese para mim é plausível. Cara, aliens, eu acho jeca a ideia de aliens serem demônios. Aqui. Suposta entidade canalizada por Aleister Crowley. É o Megamente. Eu acho que aliens existem. Porque o universo é grande demais
E se o universo é infinito, existem infinitas possibilidades de condições semelhantes às da Terra se replicarem. Ah, é absurdo. Beleza, o universo não é infinito, concordo. Mas ainda assim, está em constante expansão. O universo está em constante expansão. Então, vamos ver o que vai acontecer. Sei lá. Tipo, a possibilidade de existir é maior. Tipo, eu acho plausível. Eu acho plausível existir aliens porque o universo é grande demais. Sabe? O universo é grande demais. Então, são... exato, 200 bilhões de estrelas em cada galáxia e 200 bilhões de galáxias. Tipo, brother, sabe? É isso. Caso encerrado. Sabe? Mas só a ideia... E outra. Essa merda não afeta em absolutamente nada a minha vida. Eu acho que existe. Isso não é um debate. Tipo, isso literalmente não é um debate. Tipo, pau no... Isso só não é um debate. De existir vida extraterrestre é extremamente assustadora. E o fato dela conseguir ter contato com a gente é algo ainda mais amedrontador. Pessoas com crenças previamente formadas sobre extraterrestres tendem a interpretar dados ambíguos de forma a confirmar essas crenças. E esse é um problema em qualquer investigação onde o pesquisador tem interesse no resultado. O mesmo princípio se aplica ao lado oposto. Instituições com interesse em desacreditar alegações de encobrimento... Existem ETs. Talvez. Não existem. Não importa. Tendem a interpretar dados ambíguos de forma a confirmar a ausência de fenômenos anômalos. Então, é bem complicado mergulhar nesse assunto. Dito isso, é muito estranho e difícil... Tipo, amanhã eu tenho que trabalhar pra pagar a paca da Janja, cara. Ter uma opinião sobre esse assunto. Porque falando de aliens, qualquer resposta que a gente der não é boa o suficiente. A gente precisa de uma evidência física. E bom, a gente não tem. Bom, pelo menos eu não tenho. E se eu tivesse, isso não seria uma coisa boa pra mim. Afinal, pensa no impacto que isso teria no mundo. Se algo assim fosse revelado de um dia pro outro, o tanto de gente que ficaria maluca e abandonaria tudo que ela tem como crença seria assustador. Pior que teria Na mesmo. verdade, nós já temos pessoas assim, que acreditam fielmente em aliens, mesmo que todas as evidências que nós temos Amanhã eu vou colher fumo igual, tá entendendo? comprovar a existência deles, seja 99% de procedência bem duvidosa. Sim, temos relatos e casos que realmente parecem esquisitos, mas a gente não pode olhar para nenhum deles e confirmar alguma coisa com 100% de certeza. E nem mesmo para a questão de se é possível mesmo ter vida extraterrestre. Mano, colono! Colono da colônia mandou R$10. Sabe, Pardo, eu acreditava que o Trump faria um bom governo, mas quando ele começou com aquela burrice de 2050 tarifas começou a feder, daí ele mandou a Magnitsky. Depois foi a cagada do Irã porque ele tinha que ter atacado antes, mas a briga com o Papa Leão XIV, que 99% dos católicos gostam, foi foda. Pô, eu acho que se restou alguma boa vontade com o governo Trump e acabou com a briga dele, estúpida, com o Papa Leão. Acabou. Tipo, vai tomar no seu... É quem você pensa que é, cala a boca. Então, ali, encerra o papo. A gente tem uma Acabou. Tipo, toda boa vontade se encerrou em 1 ano e 4 meses de governo. resposta. Afinal, até mesmo o consenso do Ele questionou o Papa por agir como Papa. universo ser infinito, e então a possibilidade de existir aliens ser grande, é uma teoria. Sim, a ideia do universo ser infinito é uma teoria e não algo 100% comprovado. Então vamos trabalhar com outra possibilidade aqui. A luz tem uma velocidade limitada. Digo mandou R$10. Meu vô diz que já foi abduzido e os aliens ensinaram ele a canalizar energia. Quando eu era criança e ficava doente, ele fincava o dedo na minha testa e falava que ele estava usando a energia para me curar. Muita gnose. Seu avô bebeu pra caralho. Alucinou. E é isso. Calma lá. E o universo tem uma idade finita, cerca de 3,8 bilhões de anos. Então eu vou colocar que nesse espaço é possível que tenha ETs. Ainda assim, é algo muito improvável.
Só o fato de existir nós como seres humanos no planeta Terra. Seu avô, naquele momento, naquele momento naquele momento crucial na vida de um homem, em que alguém lhe ofereceu aceitas, ele aceitou. Aí mandou, foi abduzido. Claro que foi. É algo milagroso. Pois se a estrutura de uma molécula fosse diferente no nosso planeta, já seria o suficiente para a Terra inteira ser completamente inabitável pra gente. E praticamente para quase todos os seres vivos que habitam nela hoje em dia. Então, não só esses seres devem morar em outro lugar do espaço. Beleza, bufa-se. Eles devem ter uma estrutura, a não ser uma célula, uma bactéria, o que não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Eles têm que possuir inteligência, têm que estar em um plano observável pela gente, e não só isso, têm que possuir os meios necessários para conseguir interagir com a gente. E se tu botar para seguir a ideia moderna dos aliens, de que eles são seres com consciência e não iguais aos animais do nosso mundo, que possuem uma inteligência maior que a nossa e também conseguem possuir artefatos capazes de atravessar... Meu avô jura que matou o lobisomem, mas quando foi ver o corpo, voltou a forma humana. Ele certamente não cometeu homicídio. Claro que não. Não, lobisomem, boitatá, esses causos, mano, é maravilhoso. Agora, de ET eu nunca tinha ouvido um avô dropando, fui abduzido por um ET. Isso daí realmente eu nunca tinha escutado. Mas criaturas mitológicas, tipo, o que eu mais escuto no interior. Mula sem cabeça, da lobisomem também, toda hora. Então, essa história eu passei a minha infância inteira escutando. Essas histórias. Como lei da física. Lobisomem na época da quaresma, precisamente. A possibilidade de existir algo assim nesse universo todo mundo já matou lobisomem, né? Muito minúscula. Em um nível que tu não consegue nem mensurar de tão pequena. E eu não tô exagerando quando eu digo isso, porque só o fato de tu estar vivo agora e vendo esse vídeo, se colocado em uma questão de probabilidade universal, já seria o suficiente. Meu padrasto tem esquizofrenia paranoica, ele já pensou que os lixeiros usando aquele uniforme de jaleco brilhante eram aliens, pô. Fazer acreditar que tu foi criado por um ser inteligente de tão minúsculo que seria o resultado dessa equação. Mas assim, como eu não consigo te provar que tu foi criado por algo inteligente, eu também não consigo te provar que tu não foi. E é aqui que a gente entra em um grande problema, que é um jogo de possibilidades. Vamos dizer que aliens não existam. Então, caso encerrado, a gente não precisa mais falar sobre isso. Por outro lado, vamos dizer que eles possam existir e tenham entrado em contato mínimo com a gente. Por que só o governo americano tem contato com eles? Tipo assim, eu sei que eles têm a maior rede de inteligência e tal, mas literalmente só eles divulgam o assunto desse nicho. Nenhum... Digo mandou R$10. Olha, eu digo. Desde que eu me lembro por gente, o meu avô ficava falando que o mundo ia acabar em 2012. E quando não acabou, ele falou que os aliens pouparam nosso planeta porque a Ordem Rosa Cruz conseguiu fazer um pacto com eles. Ele é um coronel da Ordem Rosa Cruz. Cara, pena que você diz que tá em baixa resolução, cara. Desgraça. Obrigado, Colono. Mandou R$10. Pardo, pelo menos metade dos católicos tinham ressalvas ao Papa Francisco, mas o Papa Leão é quase hegemônico em apoio. Sim. Essa semana ele está visitando a África, o homem exala humildade, o Francisco parecia que larpava de humilde, daí o Trump quis brigar com o líder espiritual de 30% do ZEUA, Jeca. Cara, o Trump brigou não só com o líder espiritual de 30% da América. O Trump brigou com o líder espiritual da maior religião da América. Porque o catolicismo é a maior religião da América. Nenhuma denominação protestante tem os números do catolicismo nos Estados Unidos. Esse é o ponto. Nenhuma denominação protestante tem os números do catolicismo na América. Ele decidiu, vou xingar o Papa. Ele é um retardado. É a maior religião do Ocidente. E mais importante. O outro governo fica fazendo alarde por causa de alien. É só o governo dos Estados Unidos. E eu acho que isso é de propósito. Tu deve estar... Sim, o catolicismo é a maior religião do mundo. Pensando, como assim? Pra que vazar de propósito essas coisas? Vem comigo que eu vou te explicar o porquê. O que eu vou falar aqui vai ser bem polêmico, mas eu acredito que toda essa onda de aliens seja uma grande operação psicológica.
Ok, isso parece bem bizonho de pensar, mas por acaso existe alguma prova disso? Sim, por exemplo, em uma entrevista do canal Home F, um ex-agente do FBI disse que o escândalo daquelas luzes no céu em 2024 era puramente uma psyop feita para tirar atenção do fato de que o então presidente Joe Biden perdoou o seu filho em um ato que seria completamente ilegal e escandaloso. Desgraçado. E funcionou, porque eu não vi ninguém falando disso naquele ano. Por acaso a gente tem alguma coisa mais antiga? Sim. Vamos falar do movimento de divulgação, que é a estratégia que eu acho que está sendo mais utilizada hoje em dia nas redes sociais. Esse movimento é basicamente governos revelando oficialmente o que sabem sobre certos assuntos, mas não por um bem maior. Vocês vão entender o porquê. Steven Greer é a figura central dessa polêmica. Greer é um ufólogo que sustenta ter acesso a dados que a maioria das pessoas nunca verá. Cara, eu vou te falar, todo ufólogo deveria... Não são pessoas sérias, são pessoas que deveriam... Quem presta atenção no que o ufólogo tem a dizer tem que... Acabou. E defende... É pior que astrologia. Ufologia é pior que astrologia. É um nível... Porque, cara, você não vai... A heart hold com ufologia. Com astrologia, sim. Pelo menos existe uma função objetiva pra você entender alguma coisa de astrologia. Ufologia é só lixo. É só buchitagem. O próprio processo de divulgação desses dados é uma operação controlada. No caso, os governos não revelam informações porque o público tem direito a saber. Eles revelam o que serve aos seus objetivos no momento... Não, ufologia não é um slop nem divertido de ouvir, cara, é uma bosta. Astronomia é legal de ouvir. É legal, é divertido. Tipo, tem um... Caralho, tem um canal que eu mostrei pra vocês aqui. Cool Worlds, isso. Muito obrigado. Esse mesmo, valeu, meu nome. Cara, o Cool Worlds. Cara, esse canal é fenomenal. Esse canal é só fenomenal. Tipo, ele é legal pra caralho. É legal pra caralho. Astronomia é belo, romântico e poético, sabe? Durante toda a nossa existência como espécie civilizada, nós olhamos para a estrela e para as estrelas e buscamos racionalizar elas. A gente sempre olhou para as estrelas. Então, tipo, é só do cara. É só do cara. É só do cara. É muito legal. Então, astronomia é divertido. Astronomia, tipo, como é casualmente divertido de acompanhar. Agora, ufologia, buchitagem. É só buchitagem. É só buchitagem. Desde a pré-história nós olhamos pro céu. Então, astrologia é lixo também. Astrologia é lixo, mas ainda dá pra comer. Então, mas a minha recomendação é isso daqui. Eu recomendo aos senhores aí o Cool Worlds, que é meu canal favorito de astronomia. Anyway, ufologia é lixo. Ufologia é só lixo. Com uma narrativa que eles constroem antes mesmo de qualquer anúncio público. O que chega pra gente, então, é resultado do planejamento prévio deles. Isso faz sentido quando a gente vê o histórico das agências de inteligência, por exemplo. A CIA já admitiu em documentos desclassificados que usou relatos de objetos voadores não identificados como cobertura para testes de aeronaves secretas da Guerra Fria. Quem diria? Civis que relatavam... Tem um vídeo, eu assisti um vídeo, eu deveria ter encontrado ele aqui, mostrando os testes do B1, acho que é isso. Mandou R$10. Obrigado, Arthur. Nesse exato momento, essa exata mesma conversa está acontecendo no chat de um streamer alien do outro lado do universo. Sobre causos de avô, meu falecido avô me contava quando eu era criança que ele derrubou um touro pelos chifres. Também acho que ele me falou sobre atropelar a mula sem cabeça. Ai, essas lorde velho. Eu vou meter uns migué nos meus netos do meu jeito. Tem que passar. Essa é a graça dele, viu? Ai, que legal. Manda as dessas aí. Vambora. No céu, frequentemente só pela resenha. Observavam protótipos militares que o governo queria manter em segredo. Isso vem junto da minha ideia de que muitos relatos de OVNIs modernos são apenas protótipos de naves militares, pois muitos vídeos que eu já vi por aí de supostos OVNIs mostram aeronaves que são iguais a protótipos de jatos. Ele captou a bula. Vamos ver, por exemplo, o depoimento de David Grush no Congresso norte-americano em julho de 2023, que seguiu um caminho completamente diferente. Não, eu gosto da teoria do grande filtro. Acho que eu até reagi a alguma coisa assim. Eu acho que foi do Pedro Luz. Grush é um ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele afirmou sobre juramento que o governo americano recuperou materiais de origem não humana e que programas secretos de acesso controlado existem para tratar desse tema.
As redes de televisões transmitiram a audiência ao vivo, com microfones abertos durante todo o depoimento. Isso não tem precedente nenhum na história da inteligência americana. Sessões do Congresso sobre programas de inteligência sensíveis ocorrem em salas fechadas, com acesso restrito e sem nenhuma cobertura da imprensa. O padrão para esse tipo de informação é o completo sigilo, e essa audiência quebrou ele só para um mês depois ninguém mais ligar para o assunto e hoje em dia as pessoas nem saberem mais que essa audiência existiu. Mas se a gente levar a teoria do Steven como verdade, a gente tem um paralelo. Quando uma audiência sobre os segredos mais guardados de inteligência americana vão pro ar, pro mundo inteiro ver, tu precisa se perguntar quem autorizou isso e com qual objetivo em mente. Provavelmente o que tu assistiu foi o que alguém queria que tu visse. O conteúdo, o tom, as perguntas dos senadores, as respostas dentro do limite permitido, tudo isso foi planejado. Não é que o senador mentiu. O que provavelmente aconteceu é que qualquer depoimento público sobre inteligência classificada já passou por um filtro antes de chegar ao microfone, e o que Grush pode ter dito em público é só uma fração do que ele conhece, ou na verdade ele só mentiu. Dá pra verificar isso de forma indireta. Com toda certeza, é só Grush bullshit. afirmou que não pôde detalhar certas informações em sessão aberta e que precisaria de uma audiência fechada para ir além. Esse limite provavelmente nem surgiu de uma decisão dele. Foi a estrutura de segurança responsável pelos programas classificados que definiu o que ele poderia dizer ou não em público. Esse processo consiste em revelar o suficiente para direcionar a atenção pública em uma direção específica, sem revelar o suficiente para que o público forme uma conclusão independente. Stephen Greer aponta para a consequência prática disso. Se agências de inteligência gerenciam a narrativa sobre OVNIs de forma centralizada, o público não recebe dados para analisar, e sim só um monte de propaganda. Esse papo de OVNIs e aliens não é de agora. Pega, por exemplo, a estreia dos UFOs de 1947. Em 24 de junho daquele ano, o piloto civil Kenneth Arnold relatou ter avistado 9 objetos em formas de disco voando próximos ao Monte Shiner, no estado de Washington. A imprensa americana cunhou o termo discos voadores nos dias seguintes. Em menos de 2 semanas, centenas de relatos semelhantes surgiram em todo o país. Historiadores estimam que o número de relatos imitadores chegou aos milhares, e 3 dias depois, os avistamentos diminuíram de forma abrupta. Militares e autoridades adotaram um ceticismo e até um certo humor quanto à situação. Quando testemunhas com reputação formal começaram a relatar avistamentos, incluindo o vice-governador de Idaho, o tom das respostas mudou. O tenente-general Nathan Twining anunciou investigações oficiais e pediu que a... Diver. Pardo, a lenda dos vampiros é usada para representar uma juventude que se degenerou ou para representar uma velhice que parasita e preda a juventude. Curioso como os boomers se encaixam em ambos. Sim. Faz sentido. Faz sentido. Cara, eu gostei das duas versões. Falando em boomer. Que vontade de simplesmente tentar copiar esse estilo do Sunride aqui e postar no canal com o meu take. Mas o Sunride postou um vídeo, They Live the Dream, We Got the Bill. Assista esse clipe, é basicamente uma gigantesca compilação de clipes do Sunride e assistam esse vídeo do Sunride depois. They Live the Dream, We Got the Bill. Cara, o Sunride é bom demais, velho. Ele é só muito bom, Eu tô pensando tem um tempo já. Tem 2 coisas que eu queria falar. Eu acho que eu queria, sei lá, fazer ensaio no canal secundário. Eu já comentei já sobre o que a Gen Z deveria fazer. Realmente fazer uma sequência pro vídeo da Gen Z, mas em outros termos. Menos documentário, mais ensaio. Vou falar de boomer também. Falar de gerontocracia. Eu acho que seria bom. Seriam 2 temas que seriam bons de expandir daquele documentário. Óbvio, seriam vídeos mais curtos. É uma white pill pra Gen Z e um vídeo estompando gerontocracia. Mas... Anyway. Pensei que estaria na pauta? Não, tá off. Não vou assistir o vídeo do Sunrise hoje. Porque eu já vi, né? Não seria um react. Seria só assistir um vídeo que eu vi hoje. A população relatasse novos avistamentos. Em 8 de julho de 19... Como os boomers brasileiros se diferenciam dos americanos? Muito.
Eu estou com preguiça de começar a desenvolver, mas não, o boomer brasileiro não é a mesma coisa que o boomer americano. Mandou R$10. Mas não chega nem perto. Vocês sabiam que se colocarem uma gilete cega dentro de uma pirâmide apontando para o norte, a gilete vai se afiar sozinha? Esse foi um dos segredos que os egípcios aprenderam. As pirâmides canalizam muita energia e facilitam as almas dos faraós na ascensão para a próxima encarnação, segundo meu vô. E depois falam que não existe autista, né? Tipo, só hoje que tem autista, né? Olha essa vai tomar no c... 1947, É tudo macumba, o mano. exército norte-americano emitiu um comunicado afirmando ter recuperado um disco voador em um rancho próximo a Roswell, no Novo México. No dia seguinte, o mesmo exército voltou atrás e afirmou que o objeto era um balão. Exato, por causa do delay, o Gen X brasileiro é mais ou menos o boomer americano, mas ainda assim é difícil. Você não consegue fazer essa transposição. Eu prefiro tratar o millennial brasileiro como um boomer americano. Balão meteorológico. Sabe? Parando um pouco. Porque o millennial brasileiro teve acesso a muitas coisas que o Gen X não teve e a gente só nunca vai ter. A divulgação Só que, tadinho dos millennials, eles foram completamente despedaçados pela realidade. inicial gerou cobertura no mundo inteiro. A retratação chegou no dia seguinte, mas o dano já estava feito. O público havia recebido a informação de que um disco voador havia sido recuperado por militares americanos. E a desmentida não enganou ninguém, entre aspas. Décadas depois, Jesse Marcel, oficial que manuseou os destroços em 1947, contradisse sua declaração original e alimentou a teoria de que o governo escondeu os restos de uma nave extraterrestre. Em 23 de setembro de 1947, o tenente-general Twining emitiu um memorando classificado afirmando que o fenômeno era real e não visionário ou fictício. Esse documento levou à criação do projeto SIGN em 1948, o primeiro programa oficial americano de investigação de fenômenos aéreos não identificados. O jornalista Donald K. Hall foi o primeiro a falar dessa contradição. Donald popularizou a ideia de que o governo americano sabia mais do que revelava sobre discos voadores e conduzia uma operação ativa de encobrimento. A explicação oficial definitiva para Roswell chegou apenas na década de 90. Relatórios do governo atribuíam os destroços ao projeto Mogul, um programa militar secreto que usava balões de alta altitude para monitorar testes nucleares soviéticos. Esse relatório se conecta diretamente ao argumento de Greer sobre a gestão da revelação. A CIA admitiu em documentos desclassificados ter usado relatos de objetos voadores não identificados como cobertura para protótipos militares secretos. O que o público interpretava como extraterrestre era, em vários casos, tecnologia humana que o governo precisava. Mas nada se compara ao boomer americano. É impossível. É impossível você fazer um paralelo brasileiro com o boomer americano. Nunca existiu uma geração tão demoníaca, satânica, mimada e destruidora do futuro como o boomer americano. E nunca existiu e provavelmente nunca vai existir. Vou ocultar. Sabe, impossível. Só é impossível. Então, o boomer europeu, tadinho. O boomer europeu não causou metade do dano que o boomer americano. Em 2024, o relatório Mas o boomer europeu, de 68, fez aquela resenha lá na França. do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre o Escritório de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios chegou a uma conclusão. A alegação de que o governo americano realiza engenharia reversa de tecnologia extraterrestre e esconde isso do Congresso é, em grande medida, o resultado de relatos circulares produzidos por um grupo de pessoas que acreditam nisso, sem evidências que sustentem a afirmação. O escritório que produziu esse documento faz parte do mesmo tipo de estrutura que Stephen Greer descreve como parte da operação de controle da narrativa. A diferença é que agora você tem os dois lados do argumento em mãos. Luiz Elizondo, ex-oficial de contra-inteligência militar e autor de um livro sobre a caçada do Pentágono a OVNIs, afirma ter liderado o programa entre 2008 e 2017 e defende publicamente a tese de inteligência de origem não humana operando no espaço aéreo americano. Mas é bem provável que Elizondo apropriou o rótulo do programa sem autorização formal e que suas afirmações públicas não apresentam nenhum achado verificável que sustente sua tese. Sean Kirkpatrick, ex-chefe de escritório atual, declarou publicamente que lamenta a disseminação do pensamento pseudocientífico entre funcionários do governo responsáveis por questões de segurança nacional. Então, tu tem dois grupos operando dentro do mesmo sistema. O primeiro grupo afirma que o governo esconde evidências de origem não humana. O segundo grupo afirma que essa narrativa é produto de crenças pessoais e relatos circulares sem base empírica. O que os dois grupos têm em comum é que nenhum deles apresentou ao público os dados classificados que permitiriam uma análise independente.
Elizondo afirma que não pode revelar o que sabe porque é classificado. O Escritório de Defesa americano afirma que investigou e não encontrou evidências, mas os documentos que sustentariam essa conclusão também permaneceram restritos. Nós, cidadãos comuns, não temos acesso aos dados que tornariam possível verificar qual dos dois lados está correto. E isso é de propósito. Quando o governo libera um relatório concluindo que não há evidências de extraterrestres, isso é uma forma de revelação controlada. Quando um ex-funcionário presta depoimento ao Congresso sobre tecnologia de origem não humana, também é uma forma de revelação controlada. Em ambos os casos, o que chega ao público passa por um filtro antes de ser divulgado. Em Obviamente, né? 1953, por exemplo, um painel da CIA alertou sobre o potencial de grupos soviéticos explorarem o tema dos objetos voadores não identificados para fins de desinformação. O alerta reconhecia que o tema tinha utilidade estratégica independentemente de qualquer fenômeno real. Se OVNIs têm utilidade estratégica documentada desde 1953, a pergunta não é mais se os extraterrestres existem, mas sim quem se beneficia de cada versão da narrativa em cada momento da história. Breaking, colher na cozinha. Em 2022, Richard Doty, ex-agente do Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos, concedeu alguns relatos a Trevor Paglen, do jornal Eflux. As revelações dele vão nos ajudar a entender com o que estamos lidando aqui. Nas décadas de 70 e 80, Doty conduziu operações psicológicas. Tipo, eu tô nessa. Toda a questão de ufologia é só cortina de fumaça, caso encerrado, porque se houvesse algo concreto, irrefutável de presença alienígena na Terra, todo mundo ia saber. Basta uma nave bizarra sobrevoar qualquer grande metrópole de qualquer lugar do mundo que você terá milhares, centenas de milhares de celulares filmando essa porra, e seria irrefutável, caso encerrado. Então, para a Força Aérea Americana. Seu trabalho consistia em produzir realidades falsas dentro da mente de alvos específicos, usando desinformação cuidadosamente construída. Em um mundo extremamente conectado, esta merda chegaria em todos vocês em 15 minutos. Em 15 minutos vocês saberiam. Temos uma nave alienígena em cima de Joanesburgo, sabe? É isso, cara. Não tem esse papo. Ai, caralho, eles vieram e ninguém sabe de onde estão. Tipo. Não, todo mundo vai saber praticamente ao mesmo tempo. Caso encerrado. Os resultados de seu trabalho incluem o seguinte: um empreiteiro de defesa foi internado em uma instituição de saúde mental, uma jornalista passou a relatar publicamente crenças sobre répteis humanoides e conspirações alienígenas. Essa Argentina Casting causou o dano que causou, gerou a discussão que gerou. Uma abdução, uma nave alienígena na minha metrópole. Pronto, cara. Então, todo o debate a partir daqui é: oh, mas o governo está nos escondendo. Não, o governo não está escondendo nada. Eles não têm nada. Eles só não têm nada. Um ex-investigador do tema confessou ter participado de uma campanha de desinformação militar e se retirou da vida pública. Então, o cara sabe o que faz. Doty começou a trabalhar para o Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea no final dos anos 70. Lá, ele foi designado para a base aérea de Kirtland, no Novo México. Sua função era proteger o sigilo das tecnologias militares secretas e dos experimentos realizados na base. Kirtland não era uma base comum. Ela era muito importante para o governo americano. Seus vizinhos incluem o Exato, se fosse real, o debate sequer existiria. Laboratório Nacional de Los Alamos, onde a... Mas é legal, eu acho que faz sentido, tipo, eles esconderiam, mas eles também tocariam uma campanha de desinformação para desviar a atenção do público, porém, eu não acho que a gente tenha tido qualquer tipo de contato com aliens, porque essa já teria vazado. É algo grande demais para você manter em segredo. O governo americano é uma máquina muito grande, velho. Esse seria a revelação, a grande revelação da nossa história como espécie. Nós não estamos sozinhos no universo. Tipo, é bem cafona, mas é isso. Você pode, o agente mais fiel ao governo americano iria dar com a língua nos dentes. Ele ia contar, alguém ia contar. E alguém ia conseguir provar, e pronto, sabe? É a grande revelação. Então é só false flag essa
Ó, Psyop. A bomba atômica foi desenvolvida para a Segunda Guerra Mundial. O sítio Trinity, onde ocorreu a primeira detonação nuclear. Não só os americanos, qualquer governo, sabe? Todo mundo ia fazer. É 50-50, ou a gente mataria todos eles ou a gente se casaria com eles. Iríamos nos unir aos aliens, provavelmente. E a White Sands Missile Range, onde a Operação Paperclip trouxe cientistas Tu se sentiria feliz de saber que não estamos sozinhos? Eu ia ter medo. Eu teria medo. alemães. Se eles são. É o papo da Floresta Negra. Eu gosto dessa ideia. Tipo. Se os caras têm capacidade de se locomover, sabe? Se eles têm tecnologia suficiente pra vir aqui. Porra. O que esses caras podem fazer com a gente? Né? Sei lá. Então. Para trabalhar com tecnologias de foguete nos Estados Unidos. E sabe qual lugar ficava perto da base de Kirtland? Roswell. Em 1973, engenheiros da base derrubaram uma aeronave com um laser terrestre. O desenvolvimento de armas de energia direcionada a aerotransportadas estava entre os projetos ativos da base. E isso explica por que Kirtland precisava de operações. A gente não consegue ir na cara do nosso quintal de forma segura. A gente só vai conseguir começar a colonizar a Lua na década de 30. Que pariu? Porra, sabe? De cobrimento. Então, só não temos capacidade alguma. A Terra, para os aliens, é como o Brasil para as potências. Se ETs existem. É isso. A gente só não foi destruído porque eles não querem. Ativas. O que acontecia na base não podia ser explicado ao público sem comprometer programas que o governo considerava essenciais para a segurança nacional. Paul Bennewitz era um empreiteiro militar que vivia na fronteira norte da base. No final dos anos 60, ele começou a... Essa tal de madeira é interessante, né? Cara, a madeira é infinitamente mais rara do que diamantes. Só tem madeira na Terra. E aí? Gravar luzes e movimentos no céu acima de Kirtland e a gravar emissões de rádio no local. Bennewitz concluiu que estava documentando objetos voadores não identificados. O que ele havia documentado, entretanto, era um programa secreto da Agência de Segurança Nacional. Em 1980, ele recebeu um convite para apresentar suas descobertas ao Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea. Richard Dodge assumiu o caso, mas não negou as observações de Bennewitz. Ele fez o oposto. Alimentou as conclusões dele com informações falsas projetadas para convencê-lo de que ele havia descoberto algo real sobre presença extraterrestre. Para conduzir essa operação, Dodge recrutou um cara chamado William Moore. Moore era um pesquisador de tema de OVNIs e co-autor com Chaves Berlitz do livro O... Eu digo. Digo mandou R$10. E aqueles do Carl Sagan mandou aquela p*** de disco dourado com as coordenadas da Terra porque p*** venham nos aliens. Vamos nos sonomizar aqui. É foda, né? A gente já entregou já entregamos as nossas coordenadas. A gente só tomou no... Dodge ofereceu a Moore acesso a provas de contato extraterrestre em troca de cooperação que Carl Satan. Do Escritório de Investigações Especiais e relatórios sobre grupo de pesquisa amadores. Moore aceitou e passou a funcionar como intermediário entre Dodge e Bennewitz, entregando a Bennewitz documentos classificados adulterados que aludiam ao conhecimento do governo sobre a presença extraterrestre. O resultado foi que Bennewitz perdeu completamente a cabeça. Quanto mais ele investigava, mais as informações fabricadas por Dodge confirmavam suas conclusões falsas. O ciclo de retroalimentação produziu uma espiral de loucura que terminou com a internação de Bennewitz. Agora, posicione esse caso ao lado da mídia atual. A operação conduzida por Dodge contra Bennewitz nos anos 80 seguiu uma lógica bem específica. A primeira coisa era identificar a crença pré-existente do alvo, depois alimentá-lo com informações projetadas para confirmar essa crença, medir a resposta do alvo e ajustar o fornecimento de informação para maximizar o efeito desejado. Esse é o mesmo princípio de injeção cognitiva personalizada na mídia atual. A diferença é que o sistema contemporâneo opera em escala de bilhões de pessoas simultaneamente, sem precisar de um agente humano como Dodge para administrar cada caso. Após a aposentadoria, Dodge tornou-se um denunciante público sobre programas secretos de OVNIs. Ele passou a afirmar ter conhecimento de filmes secretos de discos voadores caídos e de pilotos alienígenas capturados do sistema estelar Zeta Reticuli. Então, o mesmo homem que criou desinformação profissional sobre objetos voadores não identificados para encobrir tecnologia militar, passou a produzir relatos sobre OVNIs reais
após deixar o serviço ativo. Nem um pouco suspeito, né? A desinformação que ele produziu naquela época ainda circula como parte da discussão pública contemporânea sobre OVNIs. Os documentos adulterados por Dot ainda são citados como fontes por pesquisadores que não sabiam da origem fabricada dessas informações. Algumas pessoas compartilham do meu pensamento. Uma delas é o jornalista David Strom. Strom parte de duas afirmações que ele sustenta ao mesmo tempo. A primeira é que vida inteligente existe em algum lugar do universo. Segundo ele, o universo antigo é vasto e a vida encontra condições para existir em contextos que seriam considerados muito improváveis. A segunda afirmação é que essas formas de vida inteligente não estão visitando a Terra. Para ele, a distância entre sistemas estelares é tão grande que, sem a capacidade de superar a velocidade da luz, qualquer viagem seria longa a ponto de tornar visitas regulares inviáveis dentro das escalas de tempo que conhecemos. Strom não descarta a possibilidade de existência extraterrestre. Ele descarta a tese de que o que as pessoas observam no céu e atribuem a ETs seja de fato tecnologia de origem não humana. Para explicar por que tanta gente acredita no contrário, vamos precisar entender um pouquinho de psicologia humana. As pessoas gostam da ideia de OVNIs por razões que têm pouco a ver com as evidências disponíveis. E quando um fenômeno não tem explicação imediata, o cérebro humano produz uma explicação, mas a escala e o tipo de explicação dependem do repertório cultural disponível. Strom traça uma linha entre essa tendência moderna e um padrão histórico mais antigo. Tipo, se a humanidade se tornar uma espécie espacial, a gente vai ter que se modificar. É o papo do All Tomorrows. Eu gosto de como o desenvolvimento do All Tomorrows ele trata de engenharia genética do começo ao fim. E a humanidade só vem a se tornar uma espécie intergaláctica justamente no momento em que são criadas variações dos humanos. Porque é isso? Tipo, o corpo humano é extremamente frágil. A vida dos colonizadores em Marte será miserável. O corpo humano não é feito pra viver nas condições daquele planeta, de Marte, por exemplo. É uma bosta. Vai ser um pesadelo. Os astronautas da Artemis fazendo fisioterapia porque passaram 10 dias em gravidade zero. Na Lua, vai ser uma desgraça também, sabe? Então, viver em Marte é muito pior que viver na Antártica. A Antártica tem ar. Certo? A gente tem a gravidade da Terra, radiação. Esses caras vão realmente perder anos de vida pra ir pra Marte, pra ir pra Lua. Pra ficar qualquer período de tempo lá. Eu não sei qual que vai ser o tempo em que cada astronauta vai passar na Lua. Eu acho que vai ser um período curto, mas ainda assim, sabe? Pra Marte é só ida. Eu acho que não vai ser só ida. Sei lá. Bom, ou a gente vai empregar o trabalho de robôs com IA, ou a gente vai desenvolver humanos capazes de viverem no espaço. Ao longo de toda a história registrada, os seres humanos observavam o céu e atribuíam o que viam a seres superiores. Na antiguidade, esses seres eram chamados de deuses. Hoje em dia, os deuses foram substituídos por aliens. Isso explica por que operações de desinformação sobre o tema funcionam com tanta eficiência. Tu não precisa convencer ninguém de que extraterrestres existem. As pessoas já chegam a esse assunto com uma inclinação prévia para acreditar nisso. O que a operação precisa fazer é alimentar e direcionar essa inclinação. A humanidade começou a enviar sinais ao espaço lá pelos anos 30 e 40, e como a velocidade da luz é limitada, o primeiro sinal que chegaria aos aliens seria um discurso do Hitler. O pior que é, né? O que é, né? Tá, eles vão ver toda a nossa história, todo o nosso desenvolvimento como espécie desde a década desde a década de 40. Que merda, né? Daqui eu pariu. Que jorjada como espécie. Vai se se você viajasse a 99,95% da velocidade por um ano, no referencial não relativístico, se passariam 10 anos. Então, ir e voltar para o próximo Centauri, 2 anos-luz, nessa velocidade se passariam 40 anos na Terra. Agora imagine esse em bilhões de anos-luz. Cara, toda a nossa percepção da realidade vai mudar com a expansão pelo espaço. Simples assim. Acabou. Que merda, né? Deixa eu apresentar. Tipo, não que a gente já não tenha feito isso em outros momentos da nossa história. Uma viagem comercial, uma viagem de Portugal até as Índias
papo de 2 anos. Não é como se isso fosse fosse uma novidade. Só que a escala vai aumentar pra caralho. Vai aumentar horrores. A escala vai ser, tipo... A dificuldade e o desafio será incomensurável. R$10. Tem um site que rastreia os astronautas no espaço, hoje são 14, e tem gente há 170 dias. Eu acho que o máximo, o máximo de tempo que uma pessoa passou no espaço, acho que foram 2 anos, né? Eu não lembro. Aqui, o site. 14 pessoas. Reid Wiseman, Days in Space, 20. 145 dias os russos. Estação Espacial da China, 172 dias. Cara, isso é muito. Isso é muito. Filhos da puta. Isso é muito. Cara, eu não sei como vai ser. Vai ser do caralho acompanhar a colonização da Lua. Apresentar para vocês uma informação mais concreta e O documentada ser humano não foi feito pra sair da Terra. Ponto. Caso cerrado. Vai ser uma loucura. sobre o assunto, para que talvez assim vocês entendam o que eu estou falando. Antes da gente continuar, gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os membros do Ou a gente evolui como espécie, ou a gente vai entregar a exploração espacial para os nossos filhos. Inteligência artificial. canal, pois eles ajudam a manter o canal de pé. Acabou, sabe? Em especial, Meio que o Nick Land, ele vai rir por último, aparentemente. quero agradecer ao Venlift, ao Fábio e ao Otaldo. Para essas 3 pessoas, muito obrigado, tamo junto. Se tu gosta do meu conteúdo, considere apoiar o canal virando membro, deixando um like ou se inscrevendo. Dito isso, vamos voltar pro vídeo. Dito isso, a gente vai se lançar nessa aventura, mesmo não podendo. Mesmo indo tudo contra, sabe? Gravidade simulada e daí pra baixo, sabe? Uma investigação ordenada pelo Congresso americano e conduzida por um pequeno escritório do Departamento de Defesa descobriu em 2023 que o próprio Pentágono havia alimentado algumas das teorias sobre os OVNIs que circulam desde os anos 80. A descoberta veio de um coronel aposentado da Força Os relatos de vários astronautas que dizem ter ouvido alguém bater na nave pelo lado de fora e ter escutado barulhos meus no vácuo. Pode ser só... Aérea, que confessou a investigadores do Pentágono ter participado de uma operação de desinformação décadas antes. O caso específico que o coronel descreveu aconteceu na década de 80, nas proximidades da Área 51. O coronel visitou um bar frequentado por moradores locais e trabalhadores da região e plantou fotos falsas de objetos voadores. O objetivo da operação era fazer com que os relatos locais sobre objetos estranhos no céu fossem atribuídos a fenômenos extraterrestres, e não ao que estava acontecendo de fato na base. O que estava acontecendo na base da Área 51 era o desenvolvimento de aeronaves militares ultra secretas. Entre os projetos ativos no período estavam os primeiros caças furtivos da história americana, incluindo o F-117. Essas aeronaves usavam geometrias e materiais que tornavam sua aparência e comportamento de voo muito diferentes de qualquer aeronave comercial conhecida. Para quem as observasse do solo, sem contexto nenhum, elas pareciam inexplicáveis. Essa inexplicabilidade era um risco. Pessoas curiosas investigam o que não entendem, e as investigações de civis poderiam Faltam pixels no céu. essenciais para manter a vantagem estratégica sobre a União Soviética durante a Guerra Fria. A solução foi fornecer uma explicação alternativa que fosse ao mesmo tempo crível para o observador e inofensiva para o programa secreto. Convencer a Digo mandou R$10. But one of them caught or I traço the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. população local de que os objetos É isso, irmão. Não tem muito o que fazer. vinham de outro sistema solar, era muito mais seguro do que deixar que ela chegasse à conclusão correta sobre a tecnologia militar americana. Esse caso em específico é muito bom pra gente porque ele é documentado, e não uma teoria. Strong reconhece que o próprio relatório poderia ser mais uma operação de desinformação, mas afirma que não acredita que haja uma nave de origem extraterrestre armazenada em algum lugar sendo usada com engenharia reversa com o objetivo de produzir aeronaves. As aeronaves, o sistema de armas e as capacidades militares que hoje parecem inexplicáveis para observadores civis são, segundo ele, o resultado direto de séculos de acumulação de conhecimento científico humano. A revolução científica começou há centenas de anos atrás e acelerou de forma contínua desde então.
O que parece impossível para uma geração é quase o padrão para a seguinte. A pólvora parecia sobrenatural para quem encontrou ela pela primeira vez. Os motores a jato pareciam impossíveis para alguém no século XVII. O mesmo princípio se aplica às aeronaves desenvolvidas na Área 51 dos anos 80 e às tecnologias militares que parecem desclassificadas até hoje. Nenhuma dessas capacidades precisa de origem extraterrestre para ser explicada. Elas têm origem humana documentada, mesmo quando os registros específicos permanecem selados. Mas se isso aqui não te convenceu, vamos falar de uma coisa que com certeza tem origem humana: drones. Nos últimos anos, avistamentos de drones e informações sincronizadas sobre cidades como Nova York, Londres, Tóquio e Sydney geraram um tipo específico de desconforto público que vai além da curiosidade. Esses objetos não se comportam como drones de uso recreativo ou comercial, e para quem os observa, a ausência de explicação imediata produz uma lacuna. O cérebro humano preenche lacunas com os cenários disponíveis. Quando os cenários disponíveis incluem vigilância em massa, tecnologia militar secreta e vida extraterrestre, o resultado é ansiedade. Esses avistamentos de drones aconteceram ao mesmo tempo que governos, especialmente dos Estados Unidos, passaram a divulgar filmagens classificadas de objetos realizando feitos que excedem as capacidades das aeronaves conhecidas. O que esses dois eventos têm em comum? E quem se beneficia com sua ocorrência simultânea? Tem 3 camadas de resposta aqui: tecnológica, midiática e psicológica. A camada tecnológica é que esses drones têm como objetivo o desenvolvimento de tecnologia militar ou de vigilância de nível avançado que existe há anos em laboratórios de defesa. O problema é que, sem informação sobre a origem, qualquer observador civil trabalha com dados incompletos, e dados incompletos são um material de construção de ansiedade generalizada. A camada midiática é um pouco mais extensa. Chase Hughes, um especialista em análise comportamental em operações psicológicas governamentais, nos deu um checklist para a gente identificar PSYOPs. A primeira técnica é a repetição de termos específicos. Palavras como não identificado, inexplicável, ameaça potencial e alienígena aparecem com frequência suficiente para que o cérebro da pessoa comece a associar automaticamente o fenômeno coberto a um estado de alerta. A segunda técnica que Hughes descreve é o uso da linguagem emocionalmente carregada. Termos como invasão e inexplicável não são R$10,01. Houve um incidente com um objeto voador identificado dentro da Apollo 10. Oh, who did it? Who did what? Who did it? Give me some. Where did that come from? Give me a napkin quick. There's a turd floating loose. I didn't do it. It ain't one of mine. I don't think it's one of mine. Mine was a little more sticky than that. Caralho, que merda, né? Que situação desgraçada, velho. What do you think? Well, that's enough for me. Que situação maldita, cara. No more turds are gonna fit in there. Is that waste compartment full? A floating turd. It goes all the way down to the deck. Who's gonna stick it? When I got in there, I had to stick my hand in there. Internal Space Agency. Que situação demoníaca. Stick it through there with your fingers. Okay, let's first we get contact. Tom, what bothers me about this contact. Caralho, que merda, né? Que merda, literalmente. Vai se f***. Pariu. They said around 1:30. Tancável. neutros. Eu não sabia disso. Eles ativam respostas neurológicas ligadas à percepção de ameaça. E quando uma reportagem descreve o avistamento de drone como uma Hive Mind é... invasão do espaço aéreo, ela está posicionando o evento dentro de um modelo mental de perigo antes de apresentar qualquer evidência sobre a natureza real do objeto. A terceira técnica é o enquadramento do fenômeno como crise. Apresentar o avistamento isolado como parte de um padrão global de ameaça cria urgência, e urgência reduz o tempo de análise crítica. Quando o leitor processa uma informação em estado de urgência, ele é menos capaz de separar o que é verificável do que é especulação. O resultado é que reportagens assim só produzem medo, mesmo quando os fatos disponíveis não justificam esse nível de alarme. As redes sociais amplificam É o clássico Psyoff, irmão, não tem. processo. Cada compartilhamento de um vídeo de drone não identificado acrescenta camadas de interpretação ao conteúdo original. Os comentários especulam, as respostas aos comentários especulam sobre as especulações. Em poucas horas, um vídeo de 30 segundinhos de um objeto não identificado no céu produz centenas de narrativas paralelas, cada uma com seus próprios detalhes inventados. A última camada é psicológica, onde há 3 manifestações distintas da ansiedade coletiva produzida por esse ciclo anterior. A primeira é a paranoia. Quando as pessoas são expostas por tempo suficiente a narrativas sobre vigilância e controle,
Elas começam a perceber vigilância e controle em situações onde não existem evidência desses elementos como resposta neurológica a um ambiente de informação saturado de alertas sobre ameaças invisíveis. A segunda manifestação é a desconfiança da autoridade. O sigilo governamental em torno de tecnologia militar e de fenômenos aéreos não identificados tem uma justificativa operacional real, como a gente falou. O problema é que o sigilo, qualquer que seja sua justificativa, produz suspeita no público. Quando o governo afirma que investiga fenômenos aéreos não identificados sem apresentar resultados Curioso é se você procurar CIA Psyop Manual no Google, você encontra. O que fala lá? Curioso. o público que acompanha esse processo chega a dois tipos de conclusão. Ou o governo encontrou algo e esconde, ou o governo não encontrou nada e encobre. Tipo, se essa é pública, é inútil. Provavelmente é muito inútil, as técnicas empregadas ali não são mais utilizadas hoje. Sua própria incompetência. As duas conclusões... Olha o Vitor! Muito obrigado, meu querido. Vitor 1185 mandou R$10. Pardo, saindo. Mas antes disso, adivinha qual filme ultrapassou a marca de $500 milhões em bilheteria? Ó, cara, isso daqui é gravação de cinema. Bom, primeiramente, assustador, isso daqui é gravação de cinema, tá uma qualidade muito boa. Então, vão e assistam. Mas assim que sair no stream, que eu gosto de ver em 4K. Apesar da minha televisão ser 1080p, né? Eu prefiro ver na melhor qualidade possível. Alimentam a desconfiança. Então eu não gosto de ver com gravação de cinema. E a desconfiança alimenta mais ansiedade ainda no público. A terceira manifestação... Mas tá em cartaz ainda, rapaziada. Tá em cartaz ainda. Se vocês procurarem, vocês conseguem assistir essa porra de cinema. E não vai ter ninguém, provavelmente, na sala. A ideia de que existe tecnologia operando no espaço aéreo de grandes cidades que nenhuma autoridade conhecida reivindica como sua, ou que existe vida inteligente de origem não humana visitando o planeta, perturba um conjunto de pressupostos básicos sobre como o mundo funciona. Quando esses pressupostos são perturbados sem que uma explicação substituta seja fornecida, o resultado é um medo do desconhecido. Os terraplanistas não acreditam em ET? A loucura dele tem limite? Muito. Tô com uma TV 4K. Cara, eu não tenho motivo pra comprar uma TV 4K. Sabe por quê? Porque a minha televisão é muito boa. A minha televisão ela é antiga, é uma televisão de 2010, ela tem 16 anos já. Meu pai comprou pra Copa do Mundo, então ela já completou 16 anos. Pra Copa de 2010. Tipo, a televisão 1080, a qualidade dela é muito boa e o som dela é muito bom, porque é uma televisão maior, tipo, ela é televisão de LED, mas como ela é grossa, então ela tem um som bom nela. Então, eu só... Enquanto a minha televisão não estragar, eu não tenho motivo pra trocar. Não tenho motivo pra comprar uma Smart. Então, meu pai comprou uma outra televisão. Comprou a bosta de uma TCL e... Passei a mão na televisão da Copa de 10. Ele comprou uma de 22. A televisão tá uma bosta, daí eu coloquei um Roku na televisão dele lá e agora ele só consegue usar a parte Smart da TV utilizando a Roku. Porque o sistema da TCL já foi pras caralhas, já o chip já não funciona mais, é uma bosta. Cara, Smart TV é horrível. Smart TV é horrível. Horrível, porque eles sempre colocam um pior processador possível, imaginável. 500 MB de RAM naquela merda. Em pouco tempo já se torna inutilizável ser obrigado a colocar um dongle lá. Colocar um Roku. Sabe? Ainda, detalhe, o Chromecast deixou de existir. Sabia que o Chromecast saiu de linha? Que então então o último, acho que agora, tirando o Fire Stick da Amazon, o Fire Stick ainda existe? Existe. Fire Stick, tem o Apple TV, tem o Roku. O Roku pra mim é o melhor custo-benefício. Então, o Roku 4K tá 300. Aí você espeta no HDMI e pronto, você tem uma televisão funcional de novo. E, tipo, a minha televisão aqui da minha sala, que eu uso, ela não é smart. Ela é uma televisão normal. Então, é o melhor de dois mundos. Espetei o Roku lá, funciona lindamente. Coloquei todos os meus videogames nela, tá maravilhoso. Mas pra que fazer isso? Bom, nós temos algumas... Smart é uma bosta. Smart TV é uma bosta. E outra, Smart TV fina tem um som nada. Então você é obrigado a comprar uma soundbar ou colocar um sistema de home theater na sua casa. Pra você ter um mínimo de qualidade ou pelo menos um monitor de som, pode ser um monitor de HDMI, que é bom pra...
eu não preciso nem disso na minha TV, que ela é boa pra caralho. Então, é isso. TV... Cara, mas como som de TV moderna é uma bosta. É insuportável, cara. Algumas hipóteses. A primeira é a distração. Tem alguma marca que quer voltar com plasma? Plasma é uma merda, cara. É uma época, vai continuar sendo uma bosta hoje pra sempre. O OLED é muito superior. Eventos de grande impacto Eu acho o OLED superior, então. emocional Mas a minha televisão LEDzinha ali já me deu satisfeito. sobre temas que o Era a televisão que ficava no fundo no meu estúdio antigo. público não tem capacidade de investigar independentemente, funcionam como redirecionadores de atenção. Quando a mídia dedica cobertura extensiva a drones não identificados sobre Nova York, o espaço disponível para a cobertura de instabilidade econômica, corrupção política ou qualquer outra polêmica governamental diminui. Isso não exige que os avistamentos sejam fabricados, exige apenas que a cobertura seja calibrada para maximizar o impacto emocional e minimizar a análise contextual. A segunda é a divulgação gradual. Esse argumento parte de uma premissa diferente. E se o governo de fato dispõe de informações sobre vida extraterrestre ou de tecnologia de origem não humana e está preparando a população para MicroLED? Não faço ideia o que é essa tecnologia. receber isso mais de Eu não tenho nenhuma OLED 4K aqui, sabe? Nem adianta. É que eu tenho o meu balanço aqui de qualidade. Como eu não edito mais vídeo, então eu não preciso. Eu simplesmente não me preocupo com precisão de cores. Só não é uma questão pra mim, eu não edito vídeo, nem edito foto, não faz pra nenhuma. Então, como eu não ligo pra precisão de cores no monitor, eu uso as bostas dos meus AOC aqui e me dou por satisfeito. Mas se caso eu precisasse editar cores e o caralho, aí eu ia me foder porque não existe um bom monitor com uma boa precisão de cores que seja gamer ao mesmo tempo. Ou você compra um monitor gamer pra jogar, tem uma taxa alta de uma frequência alta, ou você compra um puta monitor de edição, sabe? Então, a vida é feita de escolhas. forma gradual. Então eu tô com o pior de dois mundos. Tenho uma taxa de frequência alta, então foda-se. Para assim evitar o colapso de estruturas sociais que dependeriam da crença de que os seres humanos são a única forma de inteligência no nosso universo. Vou ser sincero pra vocês, essa provavelmente é com menos chance de ser verdade, porque é bem ridícula essa hipótese. A terceira, entretanto, é a mais assustadora, e eu acho que é a que tem mais chance de ser verdadeira, que é o controle por medo. Jogar em 4K, por isso, mal jogo agora por causa dessa porra de 4K em 60 Hz. Você se Um público faz o L. que sente que existe uma ameaça que não Não dá pra ter tudo, velho. Não dá pra ter tudo. Então, ou você compra um Bank. Eu gosto da Bank. Eu nunca tive um Bank, mas já experimentei já. Eu gosto da Bank, tem uma precisão boa de cores, tá ligado? Questão de custo-benefício pra você ter para você fazer edição e ter precisão de cores, eles são bons. Mas, cara, não tem a quantidade de hertz que eu quero, sabe? É uma bosta. compreende e não consegue verificar, tende a aceitar Tipo, não dá pra jogar com Bank. Você pode editar, você pode trabalhar, você trabalha bem pra caralho com Bank. Mas você não consegue jogar aquela merda. medidas e justificativas que em condições normais encontrariam resistência. Orçamentos militares ampliados, sistemas de vigilância expandidos e poderes de emergência são muito mais facilmente aprovados quando o público acredita que enfrenta uma ameaça de origem desconhecida. O que eu tô querendo dizer é que fabricar eventos assim é uma situação onde o governo só ganha. Nem precisa se explicar direito. É só criar um ataque de OVNIs e pronto, agora temos um motivo para gastar todo o dinheiro público em vigilância. Nós já temos vários exemplos disso pela história. Alguns deles eu já trouxe aqui no meu canal. Mas o que eu acredito que vai acontecer no futuro é muito mais assustador que isso. Eu tô falando da solução final para os problemas do mundo. A Carta dos Aliens. Werner von Braun foi uma das principais figuras no desenvolvimento de tecnologias de foguetes para a Alemanha. Tem uma foto do Von Braun que viralizou no Twitter uns dias atrás. Cara, ele... Aqui, ó. Aqui. O Von Braun, o diretor da NASA, no Alabama em 1965. Aqui, Von Braun em 1965. Tipo, pô, 65, ainda não... É pré-Apolo 11, pré-chegada na Lua. Mas é legal, né? Essa vasta coleção de foguetes dele, né? Curioso, né? Tem um foguete. Tem uma miniatura aqui em específica que é muito curiosa, sabe? Bom, anyway.
Mano, muito. Sério. Cara, tipo, qual missão da NASA é esse, né? Foda. E para a América, e ele operou no centro do Complexo Militar Industrial Americano por 3 décadas. Ele participou de reuniões com Missão Inglaterra, né? Missão Leão Marinho. secretários de defesa, empresas contratadas e funcionários de inteligência, sendo uma das pessoas mais importantes nesse setor dentro dos Estados Unidos. Em 1977, ele estava morrendo de câncer pancreático. Nesse período, chamou Carol Rosin para uma série de conversas que ela descreveu publicamente décadas depois, em maio de 2001. Rosin foi a primeira mulher a ocupar um cargo executivo na Fairchild Industries, uma das principais empresas americanas de fabricação aeroespacial da época. No período em que ela trabalhou na empresa, atuou como porta-voz e assessora direta de Werner von Braun. Segundo Rosin, von Braun descreveu uma sequência de ameaças que seriam fabricadas ou amplificadas por grupos dentro do governo americano e do complexo industrial militar para justificar a militarização do espaço. Primeiro, os russos serviriam como ameaça principal durante a Guerra Fria. Depois, os terroristas assumiriam esse papel. Em seguida, nações consideradas estados párias, que incluiria países do Oriente Médio e da Ásia, seriam os principais inimigos dos Estados Unidos. Depois dos estados párias, viriam os asteroides, usados para justificar sistemas de defesa planetária. E a última carta, segundo von Braun, seria uma ameaça extraterrestre, o inimigo final, que reuniria a humanidade sobre um único sistema de resposta coordenada. Rosin repetiu esse relato em público pela primeira vez em maio de 2001. Levou décadas para falar sobre. Quando finalmente falou, o tema dos objetos voadores não identificados já havia voltado ao centro do debate público americano, com o Pentágono divulgando filmes Faz sentido. Essa tese faz algum sentido. de pilotos militares que descreviam objetos realizando manobras além das capacidades aeronaves conhecidas. O que von Braun descreveu em 77, segundo a cronologia verificável nas décadas seguintes. A ameaça soviética foi o motor da corrida armamentista e do programa espacial americano por décadas. Depois, a ameaça terrorista se tornou o principal eixo da política de defesa americana, após os ataques de setembro. Censura essa... Os estados párias, incluindo Iraque, Afeganistão, Irã, Líbia e Coreia do Norte, foram e ainda estão sendo usados sistematicamente para justificar intervenções militares e orçamentos de defesa crescentes na América. Em 2013, a administração Obama publicou o primeiro relatório oficial sobre a ameaça de asteroides para a Terra, e desde então, o tema entrou na agenda formal de agências espaciais de vários países. 10 anos depois da conversa entre von Braun e Rosin, Ronald Reagan fez o que nenhum líder de governo havia feito desde então. Em 21 de setembro de 87, Reagan discursou na 42ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O discurso tratava de temas como o uso de armas nucleares na Guerra Fria. Em determinado ponto, Reagan afirmou o seguinte: Às vezes, penso em como nossas diferenças ao redor do mundo desapareceriam rapidamente se nós deparássemos com uma ameaça alienígena vinda de fora desse mundo. E ainda assim, ainda pergunto, não existe uma força alienígena já entre nós? Essa passagem foi reproduzida em transmissões de televisão ao redor do mundo. O próprio Mikhail Gorbachev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética na época, confirmou em uma entrevista posterior que Reagan havia feito uma afirmação semelhante em uma conversa privada durante a Cúpula de Genebra, em 85. Gorbachev declarou que Reagan disse que se a Terra fosse atacada por alienígenas, os Estados Unidos e a União Soviética se uniriam para enfrentá-los. Reagan não disse isso uma única vez. Segundo registros documentados de seus discursos, ele retornou esse argumento. Cara, Reagan, no seu... Se eu não me engano, o Reagan, ele tava sofrendo de Alzheimer. Ele morreu com Alzheimer, mas ele já dava... O seu segundo mandato, ele já dava sinais claros de demência, sabe? Ele tava já tava muito fudido. Argumento pelo menos 5 vezes durante sua presidência, todas em contextos distintos. Mas a ideia... Não, ele tava Biden Maxing mesmo no segundo mandato. Tava muito deteriorado no segundo mandato. Uma ameaça externa comum unificaria a humanidade e eliminaria as divisões entre as nações. Reagan era o presidente americano durante os momentos mais tensos da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética mantinham, e ainda têm... O FHC tá com Alzheimer. Daqui a pouco ele tá indo de base mesmo. Outra, cara, o FHC... Cara, Alzheimer é a doença mais demoníaca que existe, cara. O FHC, ele vai morrer sem saber... O FHC vai morrer sem se lembrar que foi presidente da República. Cara, o presidente mais importante da Sexta República, até o momento. Ele vai morrer sem... Ele só não vai ter noção da importância... Ele só não vai ter noção da importância dele. É isso. Alzheimer é diabólico, cara. Alzheimer é diabólico. Tem arsenais... Vai morrer sem reconhecer a família. É tipo, o Jack Nicholson, ele também tem Alzheimer, ele morreu... Bom, ele tá vivo ainda. Mas ele tem Alzheimer, tipo, imagina um cara que teve a carreira dele, ele simplesmente não vai se lembrar de absolutamente nada. nucleares capazes
Foda. Capaz de destruir a civilização humana várias vezes. Há uma hipótese sobre o porquê Reagan começou a falar dessas coisas. E ela é estruturalmente coerente com a fala de Von Braun. A repetição sistemática desse tema por um presidente funciona como Ele é da minha avó e do meu avô com Alzheimer. Nossa, que pesadelo, cara. preparação narrativa para uma audiência global. Quando um presidente dos Estados Unidos diz ao mundo, em 5 ocasiões distintas, que uma ameaça alienígena unificaria a humanidade, ele está inserindo esse cenário no Ah, o repertório Bruce Willis também. O Bruce Willis, eu acho que ele tem Alzheimer também. coletivo de Não, o Alzheimer, ele rouba a sua vida, sabe? Independente do que você fez, você só apaga. Deixa de existir. bilhões de pessoas. Bill Cooper chegou ao mesmo conjunto de conclusões a partir de um caminho diferente. Tá, mas quem raios é Bill Cooper? Bill Cooper serviu na Marinha dos Estados Unidos, incluindo o período no Vietnã, e afirmou ter trabalhado em uma equipe de apresentação de informações classificadas. Ao final do seu serviço ativo em 1975, declarou ter tido acesso a documentos que descreviam acordos entre o governo americano e entidades não humanas. Cooper começou a fazer essas afirmações publicamente em 88, inicialmente em fóruns eletrônicos sobre OVNIs. Em 91, publicou o livro Behold a Pale Horse. A tese central de Cooper sobre o tema dos objetos voadores não identificados passou por uma mudança documentada ao longo dos anos, principalmente nesse livro. Cooper começou afirmando que seres extraterrestres existiam e que o governo os escondia. Depois, mudou sua posição e passou a afirmar o oposto. Não existem extraterrestres. E todo o tema foi fabricado pelo governo americano para preparar o público para o que ele descreveu como o maior ataque de false flag da história humana. Foda que tivemos mais de uma década de pesquisa de Alzheimer comprometido porque um cara decidiu fraudar seus resultados. Uma invasão alienígena encenada. Segundo ele, documentos classificados aos quais afirmou ter tido acesso durante seu serviço na inteligência naval descreviam um projeto com nome interno indefinido. O objetivo era simular uma invasão extraterrestre em escala global, produzir o colapso das estruturas do governo nacional e justificar a criação de um governo unificado com autoridade sobre todos os países da Terra. Cooper identificou 3 pilares que tornariam possível essa operação. O primeiro é o controle da mídia. Uma simulação de invasão alienígena exigiria controle centralizado sobre o que as mídias transmitem. Sem controle da narrativa, a operação se fragmentaria em relatórios contraditórios, que seriam refutados rapidamente. Com o controle, seria possível coordenar imagens, depoimentos e análises para sustentar a ilusão por tempo suficiente e para que os efeitos políticos se produzissem. O segundo pilar é a tecnologia da simulação. Cooper afirmou que os Estados Unidos desenvolveram aeronaves e dispositivos de projeção capazes de simular comportamentos que o público atribuiria à tecnologia de origem não humana. O terceiro pilar é uma estrutura de comando centralizada capaz de coordenar a resposta global. Uma invasão alienígena encenada não produziria os efeitos políticos desejados se cada governo nacional respondesse de forma independente. A operação precisaria de uma autoridade que coordenasse militares, governos e meios de comunicação em escala planetária. Cooper Eu não sei até que ponto uma invasão alienígena fake funcionaria. não é um Zé Ninguém. Na verdade, ele pagou o verdadeiro preço por saber demais. Ao contrário de informantes modernos que revelam um monte de coisa bizarra do governo, 20% of all American white girls in their 20s are on OnlyFans. Sério que essa porra desse dado que 20% das mulheres brancas americanas estão no veio desse filho da puta? É sério? Caralho! Ok, 2 eu já acho o número meio exagerado. Eu acho que eu apresentei esse número no meu no vídeo da Gen Z, mas 20? revela um monte de coisa bizarra. Cara, a pica é que este corno, ele realmente revelou coisas. Mas... Anyway. O Snowden tá na Rússia, né? Do governo. 20% of all American white girls in their 20s are on OnlyFans. O Snowden tá tudo na Rússia. A Chelsea Manning foi presa por quase uma década. Esse cara ficou tipo 6 meses na cadeia, alguma coisa. Não lembro. Não foram. Acho que alguns anos, na verdade. Eu não lembro quanto tempo ele ficou preso. E a única coisa que ganhou só mais audiência em dinheiro, Bill Cooper pagou o verdadeiro preço por ser um X9 em 2001, quando previu os ataques de 11 de setembro e foi morto. Talvez suas conclusões sobre o projeto de false flag fossem um agravante para a situação. Steven Greer chegou ao mesmo Mas sim, claramente ele é agente ativo da CIA. de preocupações a partir de uma direção diferente. Greer descreveu a motivação por trás de uma possível operação de false flag de forma mais direta: o controle centralizado de recursos energéticos, populações e tecnologias que hoje permanecem fora do acesso público.
Uma invasão alienígena encenada forneceria a justificativa política perfeita para esse controle, sem que nenhum governo precisasse apresentar argumento legítimo. Para entender a base estrutural disso, tu precisa retornar a 17 de janeiro de 61. Nessa data, o presidente Dwight Eisenhower fez seu discurso de despedida. Nesse discurso, ele introduziu o termo complexo militar industrial no vocabulário político e descreveu o que considerava o maior risco para a democracia americana, o crescimento de uma aliança entre as forças armadas e a indústria de armamentos que poderia escapar do controle civil. Eisenhower afirmou que a influência desse complexo, seja buscado ou não, colocava a sociedade em risco e pediu que os cidadãos americanos estivessem alertas e soubessem reconhecer o peso dessa influência. 6 décadas depois, isso meio que virou realidade. Grupos dentro do aparato de defesa e das empresas contratadas que desenvolvem tecnologia tomam decisões estratégicas fora da supervisão das instituições eleitas. Essa operação de... Eu acho que eu ia virar um corte independente, mas eu acho que agora é uma boa hora de sacar o manifesto da Palantir. Eu acho que agora é uma boa hora pra emendar o manifesto da Palantir. Beleza? Porque eu não sei, isso daqui não ia render um corte no canal, que eu ia ler só. Mas eu acho que vamos sacar aqui. Bom, pra quem não conhece a Palantir, eu não sou eu que vou explicar exatamente o que eles fazem, se vira, descubra. Mas, deixa eu ler o manifesto que foi viral, o Dugin falou. Acho que, cara, todo mundo tá comentando essa porra. Todo mundo relevante, todo mundo importante tá comentando esse manifesto da Palantir aqui. E é legal. Por que nos fazem essa pergunta com frequência a República Tecnológica em resumo? Primeiro, o Vale do Silício tem uma dívida moral para com o país que tornou possível seu surgimento. A elite da engenharia do Vale do Silício tem a obrigação de participar da defesa da nação. Palantir é americana, é a empresa criada pelo Peter Thiel. Não precisa que eu explique quem é Peter Thiel também, né? Eu não vou. Jamais vou colocar o meu patrão em maus lençóis. 2. Devemos nos rebelar contra a tirania dos aplicativos. Será o iPhone nossa maior conquista criativa, se não a maior como civilização? O aparelho mudou nossas vidas, mas também pode estar limitando e restringindo nossa percepção do que é possível. 3. E-mail gratuito não basta. A decadência de uma cultura ou civilização e, de fato, de sua classe dominante só será perdoada se essa cultura for capaz de proporcionar crescimento econômico e segurança para o público. Coincidentemente, finalmente eu tirei o braço do c... Vou ler a decadência do Ocidente de uma vez por todas. Tipo, eu já li, sei lá, já li em outro momento a tradução, sei lá, umas 100 páginas, alguma coisa assim. Eu vou terminar agora essa tá em gringo, mas fazer o quê? Os limites do poder brando da retórica eloquente por si só foram expostos. A capacidade de sociedades livres e democráticas prevalecerem exige mais do que apelo moral. Existe existe poder coercitivo. E o poder coercitivo neste século será construído sobre software. Cara, quando a Palantir está falando isso abertamente, tipo, não, soft power é o caralho, a gente precisa de hard power. Olha ao seu redor. Olha o Brasil mulambo. Cara, a gente vai ser estourado, velho. Nós seremos estuprados. Cara. Nossa senhora, cara, não vai sobrar absolutamente nada. A questão não é a mesma. A questão não é se armas com IA serão construídas. É quem as construirá e para qual propósito. Nossos adversários não hesitarão em debates teatrais sobre os métodos do desenvolvimento de tecnologias com aplicações críticas para a segurança militar e nacional. Eles simplesmente seguirão em frente. Né? A China e a Rússia não têm lá muitas barreiras morais para avançar o seu desenvolvimento tecnológico, seu desenvolvimento militar, seu desenvolvimento em pesquisas genéticas, de IA. Eles só estão um pouco se... Eles só estão avançando. Inclusive o Brasil, essa distopia woke, inclusive tem gente na gringa já comentando o quão distópico a realidade brasileira é, em que machismo, homofobia pode... Você pode passar mais tempo preso no Brasil por fazer uma piada com bolada do que assassinando uma pessoa.
O mundo tá começando... A direita gringa tá começando a perceber a bizarrice que a gente vive. Nós vivemos uma distopia woke. Tipo, adesivo de rato. Tem a porra do senhor deputado querendo proibir adesivo de rato. Vidas de rato valem muito. Tipo, caralho, brother. É inacreditável. O Brasil a realidade brasileira é simplesmente inacreditável. O wokeistão. Ô, doutor. O único jeito de saber se alguma fonte é confiável é se os corvos voando em seus sonhos confirmarem. I spent a month reading tax documents from 1723 that suggest a 3% fluctuation on banana imports, which could have contributed to the Babylonian Empire's inflation and economic crisis, but let's not simplify a complex event. There are other factors at play, such as the size of the... My cousin spoke to a guy who had a dream about this event. Let me tell you how it happened. I spent a month reading tax documents from 1723 Os corvos... Mano, eu preciso comprar um corvo, mano. Eu preciso larpar. Preciso comprar um corvo. Eu posso comprar um corvo? Eu posso ter um corvo no Brasil? Ou é crime ambiental? Não sei. Corvo pio. 2 no caso, né? Eu preciso ter 2 corvos. Motivo muito específico. O serviço militar obrigatório deveria ser um dever universal. Como sociedade, deveremos considerar seriamente a possibilidade de abandonar o modelo de forças armadas totalmente voluntárias e só entrar na próxima guerra se todos compartilharem os riscos e os custos. Se um fuzileiro naval americano pedir um fuzil melhor, devemos construí-lo. E o mesmo vale para softwares. Como país, devemos ser capazes de continuar um debate sobre a adequação de ações militares no exterior, mantendo-nos firmes em nosso compromisso com aqueles a quem pedimos que se exponham ao perigo. 8. Servidores públicos não precisam ser nossos sacerdotes. Qualquer empresa que remunerasse seus funcionários da mesma forma que o governo federal remunera os servidores públicos teria dificuldades para sobreviver. Isso é um fato. Isso é um fato. Devemos demonstrar... Mas, bom, o Estado não é uma empresa. Essa mentalidade tem que ser superada. Anyway. Devemos demonstrar muito mais benevolência para com aqueles que se submetem à vida pública. A erradicação de qualquer espaço para o perdão, o abandono de qualquer tolerância às complexidades e contradições da psique humana pode nos deixar com um grupo de personagens no comando que iremos lamentar. 10. A psicologização da política moderna está nos desviando do caminho certo. Aqueles que buscam na arena política nutrir sua alma e o senso de identidade, que depositam muita confiança em sua vida interior, encontrando expressão em pessoas que talvez nunca conheçam, ficarão desapontados. Nossa sociedade tornou-se excessivamente ansiosa para apressar e muitas vezes se regozija com a queda de seus inimigos. A derrota de um oponente é um momento para refletir, não para se alegrar. 12. A era atômica está chegando a um fim. Eu adoro quando pessoas mais importantes do que eu chegam falam as mesmas coisas que eu venho falando há muito tempo. A era atômica está chegando ao fim. Uma era de dissuasão. A era atômica está terminando. E uma nova era de dissuasão baseada em IA está prestes a começar. 13. Nenhum outro país na história do mundo promoveu valores progressistas mais do que este. Os Estados Unidos estão longe da perfeição, mas é fácil esquecer quantas oportunidades existem nesse país para aqueles que não pertencem à elite hereditária, em comparação com qualquer outra nação do planeta. 14. O poder americano possibilitou uma paz extraordinariamente longa. Muitos se esqueceram, ou talvez consideram como certo, que quase um século de alguma forma de paz prevaleceu no mundo sem um conflito militar entre grandes potências. Pelo menos 3 gerações, bilhões de pessoas, seus filhos e agora netos, nunca conheceram uma guerra mundial. Isso é fato. 15. O enfraquecimento da Alemanha e do Japão no pós-guerra precisa ser desfeito. O desarmamento da Alemanha foi uma reação exagerada pela qual a Europa agora paga um preço alto. Um compromisso semelhante, altamente teatral com o pacifismo japonês, se mantido também ameaçará alterar o equilíbrio de poder na Ásia. Uma salva de palmas. Eu estou batendo palmas de pé aqui. O Peter Thiel é alemão, pra quem não sabe.
Devemos aplaudir aqueles... 16. Devemos aplaudir aqueles que tentam construir onde o mercado falhou. A cultura quase zomba do interesse de Musk em grandes narrativas, como se os bilionários devessem simplesmente se manter em sua esfera de enriquecimento pessoal. Qualquer curiosidade ou interesse genuíno no valor que ele criou é essencialmente descartado, ou talvez se esconda sobre um desprezo mal disfarçado. O Elon Musk é um rico à moda antiga. Devo admitir, ele é um rico à moda antiga. Ele tá muito mais pro Medici do que um contemporâneo seu, tipo Gates. 17. O Vale do Silício deve desempenhar um papel no combate à violência. Muitos políticos dos Estados Unidos têm, essencialmente, ignorado o problema da violência, abandonando qualquer esforço sério para resolvê-lo ou assumindo qualquer risco perante seus eleitores ou doadores ao buscar soluções e realizar experimentos que deveriam ser uma tentativa desesperada de salvar vidas. 18. A Palantir tá muito preocupada com a violência. 18. A exposição implacável da vida privada de figuras públicas afasta talentos demais do serviço público. A esfera pública e os ataques superficiais e mesquinhos contra aqueles que ousam fazer algo além de enriquecer a si mesmos tornou-se tão implacável que a República ficou com uma lista significativa de indivíduos incapazes, ineficazes e vazios, cuja ambição seria perdoável se houvesse alguma estrutura de crença genuína escondida em seu interior. 19. A cautela na vida pública que, sem percebermos, incentivamos e é corrosiva. Quem não diz nada de errado muitas vezes não diz quase nada. 20. É preciso combater a intolerância generalizada à crença religiosa em certos círculos. A intolerância da elite à crença religiosa é talvez um dos sinais mais reveladores de que seu projeto político constitui um movimento intelectual menos aberto do que muitos dentro dele afirmam. 21. Algumas culturas produziram avanços vitais, outras permaneceram disfuncionais e regressivas. Todas as culturas são agora iguais. Críticas e juízos de valor são proibidos. Contudo, este novo dogma ignora o fato de que certas culturas, até mesmo subculturas, produziram maravilhas. Outras se mostraram medíocres e, pior, regressivas e prejudiciais. Algumas culturas são melhores do que outras. Caso errado. Boa noite, Thales. 22. Devemos resistir à tentação superficial de um pluralismo vazio e oco. Nós, na América, e de forma mais ampla, no Ocidente, resistimos durante o último meio século a definir culturas nacionais em nome da inclusão. Mas inclusão em quê? Trechos do livro best-seller número 1 do New York Times, A República Tecnológica. Que inclusive eu tenho que ler. Cara, aqui, corporações não devem publicar manifestos e blá blá blá. Cara, eu achei legal. Eu gostei pra caralho. Ah, isso queria uma Palantir no Brasil, cara. Isso queria uma Palantir brasileira, mesmo. Não tô sendo irônico, não tô sendo jeca. Só queria uma empresa. Eu só queria uma Palantir aqui no Brasil. Bom. Anyway. Belo texto. Belo trecho. Agora eu fiquei com mais vontade de ler a da República Tecnológica. De false flag alienígena descrita por Cooper em 91 e por Greer... Eu concordo com quase tudo que foi descrito ali, cara. Quase tudo que foi descrito ali. Quase tudo. Tirando a parte da intolerância, achei meio gay. De resto, subscrevo. A Databras. Realmente. Palantir não era satânica? Não, a Palantir é a empresa do anticristo. Pressupõe um completamente satânica. Grau de coordenação e sigilo que excede o que qualquer organização humana demonstrou ser capaz de manter por tempo prolongado. Mas esse ataque não depende de sigilo absoluto, como outras operações. Por exemplo, o Projeto Manhattan ou a Operação Paperclip, que trouxe Von Braun para os Estados Unidos. Ela depende da fragmentação. A operação seria dividida em compartimentos tão isolados entre si que qualquer participante individual teria acesso apenas ao que é necessário para ele, não ao quadro completo. Palantir do anticristo, e isso não é uma crítica. Exato. Apenas um grupo muito pequeno de pessoas no centro do sistema teria a visão do conjunto inteiro. O modelo é sim reconhecível. É como programas de armas nucleares foram administrados. Também é como a CIA dividiu o MKUltra e é como a CIA administra a Área 51. Von Braun, Reagan, Cooper, Greer, todos eles, a partir de posições, motivações e históricos radicalmente diferentes, descreveram o mesmo cenário
A gente tá há quantos meses de se iniciar uma onda de jecas no YouTube brasileiro falando Palantir, a empresa que controla o mundo? Só que não ironicamente. Deixa eu ver aqui se já tem uns apeãozada falando de Palantir aqui. Ainda não. Ainda não temos. A jecada brasileira ainda não começou a falar de Palantir. Mas na gringa, o que mais tem na gringa é ensaio. Palantir, uma empresa demoníaca, empresa do mal, caralho, bababá, sabe? Eu já tô cansado dessa merda. Eu até agora não assisti nenhum. Sério, se tem uma coisa que eu não assisti até agora, é vídeos e ensaios sobre a Palantir. Tem um que eu assisti, de um bola. Um que eu assisti, era ele falando dos fascistas, dos novos fascistas americanos. Ele falou do Yarvin, falou do Tio, falou da Palantir como um todo, cara. Mas eu acho que o Jequinha brasileiro vai demorar ainda pra falar de Palantir. Por exemplo, a BlackRock. A BlackRock eu cheguei tarde na festa, já tinham vários vídeos, já tinha alguns vídeos brasileiros sobre a BlackRock. Mas o título do meu vídeo é muito mais sensacionalista do que, nossa, BlackRock controla o mundo. Porque no meu vídeo inteiro, tipo, não tô lá, nossa, BlackRock controla o mundo, mas é um vídeo sobre a BlackRock. Então eu não falo sobre State Street, não falo sobre a Blackstone, sabe? Tipo, a Vanguard, não fico ali martelando sobre as outras companhias porque elas têm pouquíssimas informações. Anyway, minha jecada foi muito bem recompensada. Aquele vídeo tem 1.100.000 views, então é isso. Se for necessário, jecarei novamente, mas eu não quero fazer um vídeo sobre Palantir porque eu não quero. Não tinha pensado em fazer um vídeo sobre a Palantir. Deixa eu anotar aqui a ideia. Tô com muitas ideias aqui. Não quero mesmo? Será que eu não quero mesmo? Eu tenho 3 textos aqui. 4, né? 4 aqui que eu iniciei e já dei uma rabiscada. Um sobre a entropia brasileira. Colapso do metaverso. Vou jogar aqui a Palantir na chapa. Palantir, a empresa que monitora o mundo. Tá, beleza. Detalhe, isso daqui são rascunhos. São meros rascunhos. É Palantir, eu só joguei o título aqui. Mas metaverso, entropia, são rascunhos. Um texto que tá mais ou menos... já tá num estágio avançado de desenvolvimento, tá com 7 páginas escritas. Introdução em capítulo 1 e capítulo 1.1 é sobre a juristocracia. Coincidentemente, a última valete é justamente tratando de juristocracia. Vai ser uma mão na roda aí pra pegar umas ideias ali. Então, eu não sei, eu quero... Cara, eu tenho que... Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou me enfiar num matagal. Vou pegar, vou alugar uma choupana na puta que eu pariu, aqui no Paraná. Vou passar uma semana lá, off. Passar uma semana off. Eu vou adiantar todos esses textos aqui. Vai ter live, pode ficar tranquilo. Não é que eu vou ficar sem fazer live, eu vou fazer live. Só quero mudar, eu acho que se eu mudar o ambiente, talvez eu escreva mais rápido. Acho que se mudar o ambiente, talvez eu escreva mais rápido. Não sei. Acho que vou fazer isso. Sei lá. Possível. O algo em preparação. Nenhum deles fornece algo verificável Live em Rolândia. de que a operação existe ou existiu com um planejamento formal. Mas outra pessoa sim. Em 1994, um jornalista canadense chamado Sérgio O mais rápido, 6 ou 7 páginas por hora, se Deus quiser. Monash publicou um texto chamado Projeto Blue Beam da NASA. Monash, nas décadas de 70 e 80, trabalhou como jornalista e poeta. Ao longo desse período, desenvolveu interesse crescente por teorias. Usado de foco? Cara, eu acho que se eu mandar um Venvance, eu vou só destruir minha vida. A trajetória o levou progressivamente para Não, tô de boa. fora do jornalismo convencional e para dentro de círculos dedicados ao monitoramento de operações governamentais que ele considerava ocultas ao público. Em 94, Monash publicou esse texto, que definiria sua vida e sua morte, pois 2 anos depois, em 5 ou 6 de dezembro de 96, ele morreu de ataque cardíaco.
Monash, em seu texto, afirmou que a NASA e as Nações Unidas estavam executando um plano de 4 etapas para eliminar todas as religiões tradicionais e identidades nacionais, para assim substituí-las por uma religião única e um governo mundial. O nome interno desse plano era Projeto Blue Beam. Boa. A primeira etapa desse projeto envolvia a criação de terremotos artificiais em locais específicos ao redor do mundo. Esses terremotos, segundo Monash, serviriam para revelar artefatos falsos previamente enterrados. Esses artefatos seriam apresentados à opinião pública como evidências arqueológicas de que as religiões tradicionais estavam baseadas em interpretações incorretas ou falsificadas da história para semear dúvidas sobre as bases das religiões dominantes antes de introduzir alternativa a elas. A segunda etapa é onde Monash descreveu um espetáculo holográfico global. Satélites em órbita projetariam imagens tridimensionais sobre vastas extensões do céu em todo o planeta, representando as principais figuras religiosas de cada cultura, que apareceriam simultaneamente em diferentes regiões do mundo, produzindo sons e imagens suficientemente realistas para serem percebidos como aparições sobrenaturais por observadores sem contexto tecnológico suficiente para identificar a origem do fenômeno. O ápice do espetáculo seria a fusão de todas essas figuras em uma única entidade. Essa entidade se apresentaria como a força unificadora de todas as religiões tradicionais, o ponto de convergência entre todas as religiões. A entidade resultante seria o que Monash chamou de o Anticristo. Em 94, quando Monash publicou o texto, a tecnologia de projeção holográfica em larga escala não existia em formato público, mas isso não significa que não existia em formato classificado. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Sussex, no Reino Unido, demonstraram a capacidade de projetar imagens tridimensionais no ar usando feixes de ultrassom para manipular partículas de poeira em padrões visuais. A tecnologia é um pouquinho rudimentar em relação ao que Monash escreveu. Lamento. Se isso acontecer, ninguém vai acreditar. Sabe, a gente tem internet, irmão. Sabe, esse plano só não tem a menor condição de dar certo. Mas o princípio é o mesmo. A terceira etapa é onde Monash descreve o que chamou de comunicação telepática eletrônica bidirecional. Ele afirmou que a NASA usaria ondas de rádio de baixa frequência transmitidas por satélite para se comunicar individualmente com cada pessoa no planeta. Cada indivíduo ouviria em seu próprio idioma a voz da entidade religiosa em que acredita. A comunicação seria então percebida pela pessoa como um pensamento. A pior parte é que isso não é uma invenção. Tem gente que acredita na Choquei, né? As pessoas realmente acreditaram em Ratanabá. Está documentado que pesquisas sobre o uso de ondas eletromagnéticas para influenciar o sistema nervoso humano existiam dentro de programas classificados americanos desde pelo menos os anos 50. O subprojeto 119 do MKUltra, por exemplo, investigou especificamente o uso de ondas de rádio e campos eletromagnéticos para alterar o comportamento humano. Os documentos desclassificados em 77 confirmam que essas pesquisas aconteceram, sem especificar até onde chegaram. A quarta etapa do projeto Blue Beam, segundo Monash, operaria em 3 subestágios simultâneos. O primeiro seria convencer a humanidade de que há uma invasão alienígena em curso. Tu já sabe, eu falei isso dos capítulos anteriores. O segundo seria convencer especificamente os cristãos de que o arrebatamento, que é uma doutrina falsa por sinal, estava prestes a acontecer. Especificamente os cristãos de que o arrebatamento, que é uma doutrina falsa por sinal, estava prestes a acontecer. O maior pesadelo. Como assim o maior pesadelo da minha infância era mentira? Pois a população estaria predisposta a interpretar os eventos como cumprimento de profecias bíblicas. O terceiro era o mais específico tecnicamente. Monash descreveu o uso de tecnologia avançada para fazer com que forças sobrenaturais viajassem por cabos de televisão, linhas telefônicas e fibras ópticas para ativar dispositivos em todos os eletrônicos e eletrodomésticos ao redor do mundo. Esse subestágio foi descrito em 94, antes da internet se tornar um fenômeno em massa. O resultado dessas 4 etapas, segundo Monash, seria uma escolha binária apresentada para a humanidade no caos produzido pelas etapas anteriores. Quem aceitasse a nova ordem mundial e a nova religião única sobreviveria dentro de um sistema de governo totalitário global. Quem resistisse enfrentaria trabalho forçado ou uma execução. Não tem como confirmar que o projeto Blue Beam existe como operação formal em andamento, mas também não tem como confirmar que ele não existe. O que a gente tem são instrumentos para verificar se cada componente tecnológico descrito por Monash em 94 existe hoje em formato mais avançado do que existia quando ele descreveu. E eles existem. Isso não é prova que ele estava certo, é prova de que as perguntas que ele fez em 94 ainda não foram respondidas. E se a resposta for sim, cabe a nós combater a sua execução. Sei lá. Cope. Nossa, por que esse corte é tão longo, velho?